O som da campainha cortou o silêncio da minha tarde. Eu não esperava ninguém. Estava só aproveitando a paz da minha casa. Aquela paz que lutei tanto para construir, sabe? Fui até a porta meio distraída, pensando que talvez fosse alguma entrega, ou um vizinho. Mas quando eu abri, meu mundo parou. O ar sumiu dos meus pulmões. Ali, parada na minha soleira, estava ela. Minha mãe. 15 anos. 15 longos anos tinham se passado desde a última vez que a vi de verdade. Naquela noite horrível em que ela me mandou embora, com 16 anos e uma mochila nas costas, sem ter para onde ir. Agora ela estava ali, mais velha, os cabelos, com muitos fios brancos que eu não lembrava, o rosto marcado por um cansaço que eu nunca tinha visto. Segurava uma mala pequena, meio gasta, e os olhos, aqueles olhos que um dia me olharam com tanta raiva, agora estavam cheios d'água, vermelhos. Um nó se formou na minha garganta, tão apertado que doeu. Um filme passou na minha cabeça em um segundo. O grito, a porta batendo, o frio da rua, a solidão. E ali estava ela, a mulher que me jogou no olho do furacão, parada na porta do meu porto seguro. Antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, com aquela voz embargada que eu mal reconhecia, eu já sabia. Eu senti no ar, pesado, quase sufocante. A pergunta que mudaria tudo pairava entre nós. Filha, eu posso ficar aqui com você? Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça, enquanto a imagem dela ali, frágil, se misturava com a lembrança da mulher dura que tinha me criado. Ou melhor, que tinha me aturado. Porque a verdade é que nossa casa nunca foi um lar quentinho, sabe? Era mais um campo minado. Eu pisava em ovos o tempo todo. Nunca sabia o que ia fazer ela explodir. Às vezes era uma nota baixa, às vezes a louça que eu esquecia na pia, às vezes parecia que era só por eu existir. Eu era adolescente, claro, cheia das minhas próprias confusões, mas tudo que eu queria era um pouco de, sei lá, de paz, de carinho. Só que isso era pedir demais. E então veio aquele dia. Lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira chuvosa. Eu tinha voltado da escola. A tensão estava no ar, dava para cortar com faca. A gente começou a discutir, por causa de uma besteira. Acho que eu tinha chegado 10 minutos depois do horário. Mas virou uma bola de neve. Ela começou a gritar coisas que vinha guardando há anos, jogando na minha cara cada pequeno erro, cada defeito, real ou imaginado. A voz dela subindo, ficando estridente, os olhos faiscando de uma raiva que me assustava mais do que qualquer coisa. E no meio daquela tempestade de acusações, ela soltou a frase, aquela que quebrou alguma coisa dentro de mim para sempre. Com um desprezo que gelou minha alma, ela olhou bem nos meus olhos e disse: "Quer saber? Eu não te aguento mais. Pega suas coisas e some daqui. Você não é mais minha filha." Eu fiquei parada, sem reação. Achei que era só mais uma briga feia que ela ia mandar eu ir pro quarto. Mas não. Ela foi até meu armário, pegou uma mochila velha, jogou umas poucas roupas minhas dentro, quase rasgando as peças na pressa, e me empurrou pra porta. Literalmente me empurrou. "Anda, sai, não quero mais olhar pra sua cara." A chuva caía, lá fora, forte. Eu olhei pra ela uma última vez, esperando qualquer coisa. Um pingo de arrependimento. Um sinal de que era só um pesadelo. Mas o rosto dela estava fechado, duro como pedra. E então, ela bateu a porta. Aquele som, o claque da fechadura, foi o som do meu mundo desabando. Ali, naquela calçada molhada, com 16 anos e uma mochila quase vazia, eu entendi. Eu estava sozinha. Completamente, terrivelmente sozinha. A porta fechada era uma sentença. A chuva começou a me encharcar de verdade, mas eu mal sentia o frio. Era um tipo diferente de gelo que corria nas minhas veias, um medo paralisante. Fiquei ali, parada na calçada, olhando para aquela porta como se ela fosse se abrir a qualquer momento e tudo voltaria ao normal. Mas ela não abriu. Os minutos passaram, viraram quase uma hora, e a única coisa que mudava era a intensidade da chuva e a escuridão que começava a tomar conta da rua. O que eu ia fazer? Para onde eu ia? Não tinha dinheiro, meu celular estava quase sem bateria, e a verdade nua e crua era que eu não tinha ninguém. Ninguém mesmo. A primeira noite? Essa eu nunca vou esquecer. Andei sem rumo por horas, as lágrimas se misturando com a chuva no meu rosto. Tentei ligar para uma amiga da escola, mas o telefone dela só chamava.
Pensei em ir para a casa da minha avó, mas ela morava em outra cidade. E, sinceramente, depois do que minha mãe disse, eu tinha vergonha. Medo de que ela também não me quisesse. Acabei achando um ponto de ônibus com uma cobertura um pouco maior. E me encolhi ali no banco de concreto gelado. Cada barulho na rua me fazia pular. Cada pessoa que passava me olhava de um jeito estranho. Eu me sentia pequena, invisível e ao mesmo tempo exposta demais. O estômago roncava de fome. Mas a humilhação era pior. Eu era uma garota de 16 anos dormindo na rua. Como minha vida tinha chegado naquele ponto? Os dias seguintes foram um borrão de desespero. Tentei voltar para a escola, mas como? Suja, com a mesma roupa molhada, faminta. Tentei pedir ajuda no conselho tutelar, mas era tanta burocracia, tantas perguntas que me faziam reviver a humilhação. Parecia que ninguém realmente se importava. Aprendi rápido o que era fome de verdade, aquela que dói fisicamente. Revirei lixo algumas vezes? Sim, revirei. Engoli o orgulho e pedi comida? Pedi. Dormi em bancos de praça, marquises de lojas, qualquer lugar que oferecesse um mínimo de abrigo contra o sereno. Vi coisas que nenhuma adolescente deveria ver. Senti um medo que me consumia por dentro. O medo de não sobreviver à próxima noite. O medo de desaparecer sem que ninguém notasse. Cada dia era uma batalha brutal só para continuar respirando, para encontrar um lugar seguro, um pedaço de pão. Eu não era mais a filha de alguém, a estudante, a adolescente. Eu era só sobrevivência, pura e crua, e a imagem da minha mãe, segura dentro de casa enquanto eu enfrentava o inferno lá fora, queimava na minha mente uma ferida aberta que não parava de sangrar. Eu não sei dizer exatamente quando a chave virou. Não foi um raio de sol num dia, nublado, foi mais como um fósforo riscado no escuro, depois de muitas tentativas falhas. Talvez tenha sido o olhar de pena de uma senhora que me deu um pão velho. Talvez tenha sido me ver refletida numa vitrine, suja e magra, e não reconhecer mais a garota que eu era. Só sei que uma hora, no meio daquele breu todo, uma fagulha de raiva, não contra minha mãe, mas contra a situação, acendeu. Uma teimosia. Eu não ia deixar aquela porta fechada ser o fim da minha história. Eu recusava a ser só aquilo. Só a vítima. Só a menina da rua. A primeira luzinha foi um bico. Limpar o chão de uma lanchonete tarde da noite quando quase ninguém via. O cheiro de gordura impregnava na roupa. Minhas mãos ficavam ásperas e o dinheiro era uma miséria. Mas era meu. Ganho com meu esforço. Com aquele pouquinho, consegui pagar um quarto minúsculo, úmido e sem janela, nos fundos de uma pensão barulhenta. Comparado com a rua, era um palácio. Ter um teto, uma porta que eu podia trancar, mesmo que com um cadeado frágil, era uma vitória gigante. Ali, naquele quartinho, eu podia chorar sem ser vista, podia respirar um pouco. Foi um passo de formiguinha. Um bico aqui, outro ali. Aprendi a ser invisível quando precisava e a ser cara de pau para pedir uma oportunidade. Uma senhora de um brechó, Dona Lourdes, viu alguma coisa em mim, talvez a fome nos olhos, não só de comida, mas de vencer. Ela me deu uma chance, primeiro organizando as roupas, depois ajudando no caixa. Ela não fazia muitas perguntas, mas às vezes me dava um prato de comida quente e um conselho torto que no fundo me ajudava a seguir. Foi com o salário do brechó que consegui voltar a estudar, num supletivo noturno. Era uma ralação absurda. Trabalhar o dia todo, estudar, à noite chegar morta de cansaço no meu quartinho. Muitas vezes pensei em desistir. Muitas vezes chorei de exaustão e solidão. Mas cada pequena conquista alimentava aquela fagulha. Terminar o supletivo, conseguir um emprego um pouco melhor, com carteira assinada, alugar meu primeiro cantinho. De verdade, uma kitnet simples, mas só minha. Ninguém imagina a emoção que é comprar seu próprio botijão de gás pela primeira vez. Parece bobo, né? Mas para mim, era a prova de que eu estava conseguindo. Eu estava construindo algo, do zero, sem a ajuda de ninguém da família que me virou as costas. Cada diploma, cada promoção, cada móvel que eu comprava, mesmo que de segunda mão, era um tijolo. Um tijolo na muralha que eu ergui para me proteger, mas também um tijolo na fundação da minha nova vida. Ninguém me deu nada de mão beijada. Cada pedacinho dessa estabilidade que eu tenho hoje, dessa paz que eu sinto ao fechar a minha porta, foi conquistado com muito suor, muita lágrima e uma teimosia que nem eu sabia que tinha. Eu me fiz.
sozinha. E o fantasma daquela menina de 16 anos na chuva foi ficando para trás, mesmo que a cicatriz nunca desaparecesse por completo. E agora, aqui estava ela, parada na porta da minha casa. Não um quartinho úmido, não uma kitnet alugada. Minha casa. O lugar que eu escolhi, que eu decorei, que eu paguei com o dinheiro do meu trabalho. Um trabalho que eu ralei muito para conseguir e que eu amo. Olhei em volta por um segundo. Para minha sala arrumada, para as minhas plantas, para as fotos na estante, fotos com amigos, de viagens que eu consegui fazer, provas concretas de que eu não só sobrevivi, eu vivi. Construí uma vida onde eu me sentia segura, amada por quem eu escolhi ter por perto, em paz. Uma paz que era meu bem mais precioso. E ela ali, na soleira, ameaçando quebrar essa paz em 1000 pedaços. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Contou uma história embolada sobre ter perdido o emprego há meses, sobre dívidas acumuladas, sobre um problema de saúde que a impedia de trabalhar direito agora. Nada muito grave, segundo ela, mas o suficiente para complicar tudo. Falou que não tinha mais ninguém a quem recorrer, que os poucos parentes que ainda falavam com ela tinham seus próprios problemas. Disse que pensou muito antes de vir, que sabia que não tinha o direito, mas que o desespero falou mais alto. Enquanto ela falava, com os olhos baixos, evitando encontrar os meus, eu senti um turbilhão aqui dentro. Uma parte de mim, aquela menina, de 16 anos abandonada na chuva, queria gritar, queria bater a porta na cara dela, igualzinho ela fez comigo. Queria cuspir toda a mágoa, toda a dor que ela me causou, perguntar onde ela estava quando eu passava fome, quando eu chorava, de frio e medo, mas tinha outra coisa também. Uma coisa estranha, desconfortável. Vê-la ali, tão diminuída, tão diferente da figura autoritária e cruel que dominava minhas piores lembranças. Mexeu comigo. Era pena? Era o tal do laço de sangue que, mesmo rompido, ainda latejava? Ou era só o choque de ver a pessoa que um dia teve todo o poder sobre mim, agora completamente vulnerável, pedindo minha ajuda? A raiva estava lá, borbulhando, mas misturada com uma confusão enorme. A mulher forte que me expulsou não existia mais. No lugar dela, estava essa senhora de olhar perdido, com uma mala gasta na mão, me pedindo abrigo. E eu? Eu não sabia mais quem eu era diante dela. A filha rejeitada? Ou a adulta bem-sucedida que, ironicamente, agora tinha o poder de decidir o destino dela? Minha cabeça parecia que ia explodir. Era uma guerra civil acontecendo aqui dentro. De um lado, a memória gritava com a voz dela naquele dia, gritava com o barulho da porta batendo, gritava com o frio das noites na rua, com a fome que doía, com a humilhação de ser invisível. Essa voz dizia: não, de jeito nenhum, ela não merece. Ela te jogou fora como se você fosse lixo. Onde ela estava quando você precisou? Onde estava a compaixão dela? Você lutou sozinha para chegar até aqui, construiu essa paz com as próprias mãos. Vai deixar ela entrar e bagunçar tudo de novo? Lembra da promessa que você fez a si mesma? Nunca mais depender dela, nunca mais deixar ela te machucar. Era a voz da autopreservação, da ferida que nunca fechou direito. Mas aí, vinha o outro lado. Uma voz mais baixa, mais hesitante, quase culpada. Olhava para a mulher encolhida na minha porta, para as mãos trêmulas segurando a mala, para os olhos marejados. E essa voz sussurrava: mas olha o estado dela. É sua mãe, apesar de tudo. Sangue do seu sangue. Você vai virar as costas? Vai ser igual a ela? Deixar alguém na rua, no desespero? E se acontecer alguma coisa pior com ela depois? Você vai conseguir conviver com essa culpa? Era a voz da compaixão, talvez. Ou do medo de me tornar tão dura quanto ela foi comigo. Ou só a confusão de ver a dinâmica de poder totalmente invertida. Era um nó na garganta, um peso no peito. Eu queria poder simplesmente sentir raiva e pronto. Ou sentir pena e pronto. Mas estava tudo misturado. Uma bagunça de sentimentos que me deixava paralisada. O que era o certo a fazer? Ajudar significava abrir a porta da minha casa e, talvez, do meu coração, para a pessoa que mais me feriu no mundo. Significava arriscar minha paz, minha rotina, minha saúde mental, que eu lutei tanto para reconquistar. Recusar ajuda significava... o quê? Ser fria? Ser justa? Me proteger?
Eu me sentia encurralada. Qualquer que fosse a decisão, parecia que uma parte de mim sairia perdendo. Pensei nos meus amigos, no meu namorado. O que eles diriam? Provavelmente me apoiariam em qualquer decisão, mas a escolha final era minha. Só minha. E o peso dela era gigantesco. Perdoar significava esquecer? Eu não conseguia esquecer. Ajudar significava perdoar? Ou era só um ato de humanidade básica, mesmo que doesse? Minha cabeça girava. Eu precisava pensar, precisava respirar, mas ela estava ali, na minha frente, esperando uma resposta. E eu não tinha a menor ideia de qual seria. Pedi para ela esperar um instante e fechei a porta por 1 minuto, encostando a testa na madeira fria. Precisei daquele segundo para tentar organizar o caos na minha cabeça. O que era perdão, afinal? Era dizer, tá tudo bem, mãe, esquece o passado, entra e fica à vontade? Não. Isso eu não conseguia. Seria mentira. Seria apagar a minha história, a minha dor, a minha luta. E eu não podia fazer isso. A menina de 16 anos que fui merecia mais respeito do que isso. Então talvez perdoar não fosse para ela, mas para mim? Para me libertar daquele peso, daquela mágoa que, mesmo escondida, ainda me acompanhava? Mas como perdoar sem sentir que estava traindo a mim mesma a tudo que eu passei? E mesmo que eu conseguisse perdoar internamente, isso significava que eu tinha que ajudar? E ajudar como? Deixar ela morar comigo parecia impossível. Minha casa era meu santuário. Dividir meu espaço, minha rotina, minha energia com a fonte da minha maior dor, eu me conhecia. Isso ia me consumir, ia reabrir todas as feridas, ia me fazer regredir. Pensei nos limites. Aprendi a duras penas a colocar limites na minha vida, a dizer não, a me priorizar, porque por muito tempo eu não tive escolha a não ser engolir tudo. Ajudar poderia ser diferente. Talvez oferecer um suporte financeiro temporário para ela alugar um quartinho simples, ou ajudá-la a encontrar algum tipo de apoio social, algum abrigo. Seria uma forma de não virar as costas completamente, de mostrar alguma humanidade, mas sem sacrificar a minha paz, a minha segurança emocional. Seria suficiente? Seria frio demais? Essa situação toda me forçava a encarar o espelho de um jeito novo. Eu não era mais a vítima indefesa. Agora, ironicamente, o poder estava nas minhas mãos. E ter esse poder sobre a pessoa que um dia me destruiu era perturbador. Me mostrava que, apesar de tudo, talvez eu não fosse tão diferente dela em alguns aspectos. O medo de ser vulnerável, a necessidade de proteger meu próprio espaço. Mas também me mostrava o quanto eu tinha crescido, o quanto eu tinha aprendido sobre resiliência, sobre o valor da minha própria felicidade. Não havia uma resposta fácil, um manual de instruções para como lidar com a mãe que te abandonou e agora precisa de você. Cada caminho parecia ter seus próprios espinhos. O que essa experiência estava me ensinando? Talvez que a vida é complicada pra caramba, que as relações são confusas, que perdão e esquecimento não são a mesma coisa, e que às vezes a decisão mais difícil é aquela que tenta equilibrar a compaixão pelos outros com a compaixão por si mesma. Eu ainda não sabia o que fazer, mas estava começando a entender o que estava em jogo. Não era só sobre ela, era sobre mim, sobre quem eu me tornei e quem eu queria continuar sendo. Respirei fundo, abri a porta novamente e olhei para minha mãe. Os segundos que se passaram pareceram uma eternidade. Finalmente, as palavras saíram. Não com raiva, nem com total compaixão, mas com uma clareza que eu mesma me surpreendi por ter encontrado. Eu disse que não, ela não podia morar comigo. Disse que minha casa era o meu espaço seguro, algo que eu precisei construir sozinha depois de ter sido jogada fora, e que eu não podia, pela minha própria saúde mental, abrir mão disso. Vi a decepção no rosto dela, talvez uma ponta de mágoa, mas também... Acho que no fundo ela já esperava, mas eu não parei aí. Eu disse que apesar de tudo, apesar da dor que ela me causou e que eu nunca ia esquecer, eu não a deixaria completamente na rua como ela me deixou. Ofereci ajuda para encontrar um lugar temporário, um quarto simples numa pensão por algumas semanas, e um valor X para ela se manter enquanto tentava se reorganizar ou buscar ajuda médica adequada. Deixei claro que era uma ajuda pontual, com limites bem definidos, que não era um perdão fácil, nem um convite para reatar uma relação que nunca existiu de verdade. Era o que eu podia fazer sem me destruir no processo.
Ela aceitou. Quieta, quase sem palavras. Ajudei com a logística, fiz a ligação para a pensão, entreguei o dinheiro. Foi tudo muito rápido, estranho, quase burocrático. Quando ela se foi, fechando a porta do táxi, eu senti um alívio imenso, mas também um peso. Não era felicidade, não era vingança. Era uma tristeza profunda por tudo que a gente foi. Ou melhor, por tudo que a gente nunca conseguiu ser. Senti culpa? Um pouco sim. Aquele e se ainda ecoa às vezes. Mas sinto, principalmente, que fiz o que era certo para mim. Protegi a pessoa que eu lutei tanto para me tornar. A mulher que aprendeu a se colocar em primeiro lugar porque ninguém mais o fez. No fim, acho que essa história toda não é só sobre perdão ou vingança. É sobre limites. É sobre entender que a gente pode ter compaixão sem se sacrificar. Que família nem sempre é um porto seguro. E que tá tudo bem construir o seu próprio porto, longe das tempestades que te afogaram um dia. Não sei se fiz a coisa certa aos olhos do mundo, mas fiz a coisa necessária para continuar inteira. E talvez a maior lição seja essa. A gente sobrevive, a gente se reconstrói, e a gente tem o direito de proteger a paz que custou tão caro para conquistar, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis que nem todo mundo vai entender. A força não está só em superar o passado, mas também em não deixar que ele destrua o seu presente. Essa foi a minha história. Quer dizer, uma parte dela, a mais difícil talvez, que eu precisei reviver e decidir agora, depois de tanto tempo. Eu sei que é complicado, que mexe com muita coisa dentro da gente. Laços de família, perdão, mágoa, o instinto de ajudar e o instinto de se proteger. É uma mistura que deixa qualquer um confuso. E agora eu queria muito saber de vocês. O que vocês teriam feito no meu lugar? De verdade. Teriam aberto a porta? Teriam oferecido o mesmo tipo de ajuda que eu? Ou talvez mais? Ou menos? Vocês acham que eu fui muito dura? Ou que fiz o certo para me preservar? Existe certo e errado numa situação dessas? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Alguém já passou por algo parecido? Esse conflito entre o passado que machuca e o presente que pede uma decisão difícil com a família? Como vocês lidaram? Compartilhem suas histórias também, se sentirem confortáveis, claro. Acho que conversar sobre essas coisas, mesmo que sejam dolorosas, ajuda a gente a entender melhor, a se sentir menos sozinho. Não tem resposta fácil, eu sei, mas ouvir outras perspectivas é sempre importante. Obrigada por terem me escutado até aqui.